Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui atender ao pedido de vocês, né, de uma explicação, uma orientação melhor sobre as atividades para convalidação de presença das aulas 2.1 e da aula 2.2 e quero também reforçar aí a explicação para vocês sobre a atividade 2, né? Que é aquela atividade que tá valendo um ponto. Vocês já fizeram a 1, agora vocês vão fazer a 2. Então, vamos lá, vamos tentar entender melhor o que é para vocês fazerem. Primeira coisa, para vocês conseguirem fazer a atividade que vai convalidar a presença, começando aí pela 2.1, necessariamente vocês precisam ler os slides e assistir a videoaula, tá? Acho que vai ficar bem difícil conseguir realizar essa atividade se vocês não assistirem as videoaulas e não tiverem aí o acesso à leitura, né, dos slides. Então, vamos ver. Na atividade 2.1, para convalidar a presença, eu peço o seguinte: responda em forma de um texto. No máximo uma página, mas como vocês vão postar no Moodle, então um texto médio, né? Escrevam, lembrando que eu sempre peço para vocês, escrevam num documento do Word, guarde esses documentos, aí você copia e cola lá no Moodle, combinado? Então, vocês devem responder em forma de um texto como o pesquisador pode se livrar da armadilha de deformar o resultado de pesquisa. Se vocês lerem aqui a aula 2.1, deixa eu ver aqui até qual é o slide em que isso aparece, tá? Então, vocês vão, principalmente assim, lá no começo dos slides, a gente fala sobre a importância de se estabelecer um método de pesquisa. E a gente fala também que é importante que o pesquisador siga esse método de pesquisa e que ele não tente manipular os resultados. A gente também falou sobre a questão das hipóteses de pesquisa, né? Então, a gente sempre começa uma pesquisa levantando uma hipótese. Então, a gente imagina o que é uma hipótese. É aquela resposta que a gente acredita que a pesquisa vai nos oferecer, certo? Um dos grandes cuidados que o pesquisador precisa ter é para não tentar fazer com que essa hipótese de pesquisa se torne necessariamente a resposta final, ou seja, o objetivo de pesquisa dele, o resultado de pesquisa dele. Ele tem que tomar um cuidado muito grande para não tentar, de alguma maneira, manipular, né, os resultados de pesquisa, para que esses resultados cheguem àquela hipótese inicial que o pesquisador tinha. Pode ser, claro, que a sua pesquisa comprove a ideia que você tinha, a ideia inicial, mas a gente tem que ter um cuidado de seguir todo o procedimento metodológico para não tentar forçar a barra, né? Para que a gente não acabe caindo nessa armadilha de querer que a pesquisa, me desculpem, para não fazer com que a pesquisa chegue naquele resultado, que é o resultado que na verdade a gente quer, tá? Então, aí já mais ou menos estou dando até a resposta para vocês. Então, o que eu quero que vocês me respondam é: que tipo de cuidados o pesquisador precisa ter para que ele não manipule os resultados da sua pesquisa? Vocês vão encontrar essas respostas lendo aqui os slides e assistindo a videoaula, combinado? Se precisar, pesquise mais informações na internet que vocês vão encontrar, tá? Não vou entrar mais profundamente nisso, porque senão eu acabo dando a resposta para vocês, e a ideia é justamente fazer com que o aluno estude, com que ele possa responder a essa pergunta, que é uma pergunta bastante simples. Tudo bem? Se ainda tiver dúvidas, me escrevam que eu posso orientá-los, tá? Então, essa é a atividade 2.1. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, deixa eu ver, a atividade da aula 2.2, tá? Então, o que vocês devem fazer na atividade da aula 2.2? Nessa atividade,
eu dou uma situação, né? Uma situação imaginária, mas que poderia ser uma situação real, e peço para que vocês me digam qual poderia ser o tema e o problema de pesquisa numa situação como essa. Que situação é essa? Lara pede transferência da universidade onde estuda, devido a uma mudança de cidade realizada. Ao iniciar seus estudos, começa a observar que há um clima muito competitivo e de animosidade entre os colegas da sala de aula, o que denota sérios problemas de relacionamento interpessoal na turma. Inicialmente, achou que era por ser nova na faculdade, mas depois percebeu que a situação de conflito pairava no ambiente. Se essa situação gerasse uma pesquisa, qual poderia ser o tema e o problema de pesquisa? Inclusive, essa resposta basicamente eu dou no final da aula 2.2, tá? Então assistam a videoaula. Mas o que eu quero que vocês pensem? Qual poderia ser um tema de pesquisa? A gente está falando de problemas de relacionamento interpessoal, ok? E qual poderia ser a pergunta de pesquisa? Bom, a pergunta de pesquisa pode ser... Vou até dar algumas ideias aqui, mas a ideia é que vocês pensem. Quais são os fatores que interferem negativamente no relacionamento interpessoal dentro do ambiente acadêmico? Poderia ser uma pergunta e muitas outras. A minha ideia é que vocês pensem. Então, lembrando que tema envolve o assunto que vocês querem pesquisar e a pergunta de pesquisa é exatamente aquilo que vocês querem saber. Lembrando que é da pergunta de pesquisa que nasce o objetivo, tá? Então, assistam a aula 2.2 porque ela vai trazer referências importantes para vocês, tudo bem? Então, isso foi a explicação da atividade 2.2. Agora, vamos entender um pouquinho o que vocês devem fazer na atividade 2, que vale 1 ponto, tá? Que é aquela que tá valendo ponto, é aquela atividade importante que vocês devem fazer, que não devem perder, porque ela vale 1 ponto. Veja bem, então, para fazer a atividade 2, necessariamente, você precisa ter compreendido, ter feito legalzinho a atividade 1, tá? Vamos só abrir um parênteses aqui. Eu pedi para que os alunos que tivessem dúvida em relação à atividade 1, a resposta da atividade 1, me enviassem as dúvidas por e-mail. Só que o que eu percebi? A maioria dos alunos simplesmente pegou a atividade 1 e me deu de volta, sem fazer as correções devidas que eu expliquei presencialmente na sala de aula. Então, não era essa a ideia. A ideia era que, depois da minha explicação, que foi uma explicação bem detalhada sobre a atividade 1, acho que a maioria conseguiu tirar suas dúvidas, vocês deveriam corrigir e aí mandar para mim essa atividade corrigida. E aí sim eu poderia comentar se ainda assim, depois da minha explicação, tinha erros. Tudo bem? Vamos entender então o que vocês devem fazer. Na atividade 1, vocês já me falaram sobre o tema, vocês já me falaram sobre o problema de pesquisa, vocês já me falaram sobre os objetivos e sobre a justificativa. Na atividade 2, vocês devem me falar sobre a metodologia, ou seja, qual é o tipo de pesquisa que você vai escolher para poder colocar em prática a sua pesquisa, né? O seu objetivo de pesquisa. Professora, como que eu vou saber qual é o tipo de pesquisa que a minha pergunta de pesquisa exige ou que o meu objetivo de pesquisa exige? Gente, não tem jeito, vocês precisam assistir a aula 2.2 porque a resposta tá lá na aula 2.2, tá nos slides. Vejam que nesses slides eu aponto que a metodologia, o método que você vai utilizar, depende ou dos seus objetivos de pesquisa ou dos instrumentos, da técnica que você vai utilizar para fazer a pesquisa. Então, se a gente for olhar lá, ó, tô entrando aqui de novo no slide da aula 2.2,
Quer ver? Vou até mostrar para vocês qual é o slide em que aparece os tipos de pesquisa. Então, se vocês olharem o slide 12, vai aparecer classificação das pesquisas quanto ao objetivo. Vejam qual é o seu objetivo de pesquisa e vejam em qual desses tipos de pesquisa, exploratória, descritiva ou explicativa, os seus objetivos caem melhor. Mas nós também temos a classificação de pesquisa quanto aos procedimentos técnicos que você vai usar. E aí nós temos outros tipos. Pesquisa bibliográfica, documental, experimental, de levantamento, estudo de campo, estudo de caso. E aí a gente tem uma série de outros tipos de pesquisa. Como você vai saber qual é a melhor pesquisa para a sua atividade? Depende dos seus objetivos ou dos procedimentos que você pretende usar. Leiam, então, essa descrição do que é cada tipo de pesquisa e simplesmente me digam qual é o tipo de pesquisa que melhor cabe nos seus objetivos e me explique por quê. É isso que vocês devem fazer na atividade 2 apenas, tá bom? Acho que seria bacana se vocês pudessem colocar a atividade 1 de novo, postar a atividade 1 e depois colocar a atividade 2, bem claro para eu saber que você está agora falando sobre a atividade 2, para que eu possa comparar, né, os seus objetivos de pesquisa ou a técnica que você pretende utilizar e consiga ver se realmente se encaixa com o tipo de pesquisa que você escolheu, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou precisar de explicação, não tem problema, pode me escrever no e-mail ou comentar aqui no canal que eu esclareço para vocês. Tá bom, pessoal? Acho que com essa explicação dá para vocês trabalharem tranquilamente aí na atividade 2. Reforçando, lembrando, não dá para fazer atividade sem assistir a videoaula ou ler os slides. Combinado? Beijo para vocês, até mais.